Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo desta segunda-feira nós vamos falar sobre jogadores emprestados pelo Atlético. Quem tá bem, quem tá mal, e será que algum deles pode voltar e ajudar o Atlético no futuro? Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre o tema do vídeo de hoje. Então vamos lá para o tema do vídeo de hoje, pessoal, mas não sem antes fazer uma pequena pausa para me desculpar e dar uma satisfação para vocês sobre a minha ausência nos últimos dias. Não sei se todo mundo chegou a ver a postagem que eu coloquei na aba comunidade aqui do canal, mas estou tendo inúmeros problemas e dificuldades com o serviço de internet fibra da Oi. Tá? Conexão instável, caindo a todo momento, velocidade baixa, alguns sites abrem e outros não abrem, isso tudo desde a última quinta-feira, quando teve aquela chuva forte, onde a gente teve uma queda de energia aqui na região onde eu moro. Então tá bem complicado para mim, que dependo de internet não somente para subir o vídeo pro YouTube, mas muitas vezes para pesquisar conteúdo, pesquisar material para poder vir aqui gravar para vocês. Além disso, tem uma série de recursos que eu uso para gravação e edição, que dependem de uma conexão instável de internet para funcionar perfeitamente. Mas eu espero que nos próximos dias o pessoal da Oi me ajude a solucionar toda essa questão e eu possa reassumir o conteúdo de postar, o meu compromisso de postar conteúdo diariamente para vocês aqui no canal. De qualquer maneira, nessa segunda-feira a conexão parece um pouquinho melhor, então vou aproveitar essa oportunidade para postar conteúdo para vocês, e nem será um conteúdo só para essa segunda-feira. Na realidade, a partir de hoje, dia 3 de março de 2025, toda primeira segunda-feira de cada mês nós vamos ter um vídeo especial aqui no canal falando sobre o que produziram e o que deixaram de produzir os jogadores que pertencem ao Atlético e estão emprestados a outros clubes aqui do Brasil e do futebol mundial, né? E nesse momento especificamente o Atlético tem 6 jogadores emprestados a outros clubes: o lateral direito argentino Leonardo Godoy, emprestado ao Santos, os zagueiros Matheus Felipe e Matteo Gamarra, emprestados a Atlético Goianiense e Cruzeiro, respectivamente, o centroavante argentino Lucas Diori, emprestado à Universidade de Chile, e os atacantes Já, emprestado ao Pafos do futebol do Chipre, e Romeu Benítez, emprestado ao Tigre no futebol argentino. E começando então pelo Leonardo Godoy, que está emprestado ao Santos até o término dessa temporada. Ele que começou a temporada como titular da equipe comandada pelo técnico português Pedro Caixinha e soma 9 jogos pelo Campeonato Paulista, sendo 7 deles como titular e 658 minutos. Nesses 9 confrontos marcou um único gol e ainda não concedeu assistências. São 46,7 ações com a bola para cada 90 minutos, somando 18,7 passes completados com 71% de precisão nesse recorte, sendo 0,4 passes decisivos por 90 minutos, e em se tratando de cruzamentos, que é uma coisa que a grande maioria das pessoas acredita ser fundamental para um lateral, ele completa 0,1 com 10% de precisão por 90 minutos, sendo que perde 14,9 vezes a bola para cada período de 90 minutos. Defensivamente, são 1,5 desarmes, 0,1 interceptações, além de 2,5 bolas recuperadas por 90 minutos, e nesse período conquista 2,2 duelos terrestres com 53% de eficiência e 0,6 duelos aéreos com 33% de eficiência. Então, em linhas gerais, não tem sido um bom início de passagem pelo Santos para o Leonardo Godoy. O Godoy que acabou perdendo a titularidade da equipe para o JP Sherman, que é um lateral direito formado pelas categorias de base do Santos, bom jogador inclusive. E o Godoy, caso queira reverter essa situação, vai ter que aguardar oportunidades criadas aí por lesões, por suspensões ou por partidas em que o Pedro Caixinha queira preservar os seus titulares para poder voltar a campo e aí, quem sabe, mostrar o seu valor. Nesse momento, o Godoy é reserva do Santos e com toda razão. Matheus Felipe foi anunciado oficialmente como reforço por empréstimo do Atlético Goianiense no último dia da janela, no dia 28 de fevereiro. E embora o Atlético Goianiense tenha entrado em campo no dia seguinte, o dia 1º de março, diante do Inhumas pelas quartas de final do Campeonato Goiano 2025, o Matheus Felipe não foi relacionado, evidentemente porque tinha acabado de ser contratado, provavelmente nem teve tempo de treinar com o elenco. Nessa terça-feira, dia 4, o Dragão volta a campo para o confronto decisivo com o Inhumas pelas quartas de final do Campeonato Goiano, e aí a gente vai ver, teremos a oportunidade de saber se o Matheus Felipe começa a sua passagem pelo Atlético Goianiense como titular, como reserva, e vamos poder observar o que ele vai conseguir entregar ou não nessa passagem pelo Castelo do Dragão. Falando de Matteo Gamarra,
foi anunciado oficialmente como reforço por empréstimo do Cruzeiro no último dia 14 de fevereiro, então um pouquinho mais de 2 semanas. Ele não foi relacionado para a primeira partida contra o América Mineiro pela semifinal do Campeonato Mineiro no dia 16 de fevereiro, possivelmente também por ser um recém-contratado naquela ocasião, e assistiu do banco de reservas o confronto decisivo entre as equipes no dia 22 de fevereiro. Como o Cruzeiro acabou eliminado do Campeonato Mineiro pelo América na disputa de pênaltis, o Cruzeiro, o Clube Mineiro, volta a campo somente no dia 29 de março para enfrentar o Mirassol pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E aí sim, nessa oportunidade, depois de um período longo de treinamentos, a gente vai conseguir determinar se o Matheus Gamarra conseguiu, ao longo desse período, convencer o técnico português Leonardo Jardim, que é o novo treinador do Cruzeiro, que ele merece uma oportunidade de formar dupla com o Fabrício Bruno, ex-Flamengo, no sistema defensivo da equipe cruzeirense. E aí falando um pouquinho de Lucas Diori, centroavante argentino que se encontra emprestado à Universidade de Chile. Desde a sua chegada à Laú, foram 4 partidas disputadas, sendo 3 pelo Campeonato Chileno e 1 pela Copa do Chile, sendo uma delas como titular, começou devagarzinho, somando aí 210 minutos no gramado. Nesses 4 confrontos, e essa aqui é a boa notícia, foram 3 gols. São 38,2 ações com a bola por 90 minutos, somando 14,2 passes com 79% de precisão nesse período, sendo 2,2 passes decisivos. E em se tratando de finalizações, ele soma 3,7 por 90 minutos e 3 delas na direção do gol. Falando então de duelos físicos, ele conquista 0,7 duelos terrestres por 90 minutos, com 11% de eficiência, não é à toa, o Lucas Diori realmente é muito limitado tecnicamente com a bola nos pés, mas vence 3,7 duelos aéreos com 71% de eficiência, o que são excelentes números. Então pode não ser um início de passagem dos sonhos do Diori por Laú, mas tem sim sido um bom começo. A tendência é que ele acabe assumindo a titularidade caso ele continue nessa pegada, e vamos torcer para que ele continue nessa pegada para que ele possa seguir na Universidade de Chile depois do término do contrato de empréstimo. Eu duvido muito que o Lucas Diori seja capaz de acrescentar o elenco do Atlético em qualquer contexto, muito menos numa Série A de Campeonato Brasileiro, que é onde a gente espera que o Atlético esteja ao final da atual temporada, quando termina também o contrato do Lucas Diori com a Universidade de Chile. Na sequência temos Jajá, que muita gente acho que nem sabe que ainda pertence ao Atlético, está emprestado ao Paphos, um dos principais clubes nesse momento do futebol do Chipre, e desde a sua chegada, como esse é o primeiro vídeo, eu vou falar de todo o período, ao Paphos lá em janeiro de 2024, ele disputou 55 partidas, sendo 27 delas como titular, e somou 2.465 minutos no gramado. Nesses 55 confrontos, ele marcou 11 gols e concedeu 13 assistências, então você já pode tirar por aí que ele tem sim uma boa passagem pelo Paphos nesse momento. Na temporada 2024-2025, ele soma 20 partidas pela Liga Cipriota, sim, esse é o gentílico lá do Chipre, sendo 13 delas como titular e 1.164 minutos. São 19,5 passos completados por partida com 68% de precisão, sendo 1,6 passes decisivos e completa também 6,3 dribles por 90 minutos com 70% de precisão, e esse aqui é um número bem impressionante. E em se tratando de finalizações, ele soma 2,8 nesse período por 90 minutos e 1,1 sendo na direção do gol. Então, em linhas gerais, gente, é sim uma excelente passagem, uma passagem muito boa do Jajá pelo Paphos, inclusive em partidas por competições europeias, como a Conference League, por exemplo, ele conseguiu ter bons desempenhos mesmo enfrentando equipes das primeiras ligas aí do futebol europeu. Jajá que é um jogador extremamente talentoso, acho que isso ninguém discute, mas vamos dizer assim que a falta de talento com a cabeça muitas vezes atrapalhou o talento que ele tem com os pés. Então, de minha parte, eu torço para que o Jajá, que tem contrato até 30 de junho com o Paphos lá no Chipre, que ele acabe sendo adquirido. Não vejo o Jajá voltando ao Atlético em nenhuma circunstância, mas é negável que sim, ele está muito bem por lá. Diferente do Romeu Benítez, atacante paraguaio que pertence ao Atlético e está emprestado ao Tigre no futebol da Argentina, e desde a sua chegada ao clube argentino disputou 11 partidas, sendo 2 delas como titular apenas, e somou somente 355 minutos. Nesses 11 confrontos ele concedeu 2 assistências.
não disputou nenhuma partida em 2025, sendo que a última vez que ele entrou em campo pelo Tigre foi no dia 9 de dezembro, quando enfrentaram o Independente Rivadavia pela Superliga 2024. E na Superliga 2024, que é a única amostragem que nós temos dele para conseguir extrair alguns números, foram 63 ações com bola por 90 minutos, o que provavelmente é uma distorção causada pela baixa minutagem, mas somou 27,8 passes completados por 90 minutos com 76% de precisão, sendo 4 passes decisivos. Foram 3,5 dribles certos por 90 minutos, com 58% de eficiência, e somou 1,5 finalizações por partida, com 0,7 sendo na direção do gol. Fisicamente, ele soma 6,5 duelos terrestres conquistados por 90 minutos com 54% de eficiência e 0,5 duelos aéreos nesse mesmo recorte com 22% de eficiência. E embora alguns desses números sejam sim bastante positivos, a verdade é que a passagem do Benítez pelo Tigre é discreta, para se dizer o mínimo, talvez seja até ruim, se a gente for aí um pouco mais rigoroso. E isso não quer dizer que ele não tenha um mínimo de talento, tá? Mas quando você é um jogador jovem emprestado a um clube que não é, ou jogando por um clube que não é detentor dos seus direitos, a verdade é que você se vê colocado numa situação muito delicada, porque para o Tigre o Romeu Benítez só interessa se ele corresponder de maneira completa e imediata. Se caso contrário, ele vai acabar sendo preterido, como vem sendo, por outros jogadores que pertencem ao clube ou que estão entregando mais nesse momento. E aí o Atlético, que tem o passe do jogador, acabou terceirizando esse processo de formação dele para um clube que não desempenhou bem esse papel. E o Romeu Benítez tem contrato com o Tigre até dia 30 de junho deste ano. E resta saber se será que ele consegue ajudar o Atlético na Série B do Campeonato Brasileiro. Talento, gente, ele tem, tá? O Benítez realmente foi muito bem no Guarani do Paraguai. Infelizmente teve poucas oportunidades do Atlético, também teve poucas oportunidades no Tigre, embora tenha apresentado alguns bons momentos, mas vai se passando o momento dele dar esse salto de qualidade para conseguir, de fato, ajudar e trabalhar em ligas maiores. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, o que vocês acharam desse vídeo, querem que continue, não querem que continue, a opinião de vocês é sempre, claro, muito bem-vinda. Quero saber também quem vocês acham que tá bem, quem vocês acham que tá mal e por quê, quem vocês acreditam que poderia voltar e ajudar o Atlético numa Série B de Campeonato Brasileiro. Deixe sua opinião aí nos comentários, como eu sempre digo aqui no canal, eu leio todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal Palavra do Atleticano, compartilhe conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano, se a Way permitir. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima!